Está no ar mais um programa da Estação do Cordel, do podcast, né? Estamos aí no 5º episódio e hoje a gente vai falar sobre arte e cultura, um direito humano. Eu sou Fernanda Soares e estamos aqui com a nossa convidada, Tatiane Fernandes, e Nando Poeta, né, da Estação do Cordel. E aí, eu gostaria que Tatiane fizesse um breve histórico, né, da sua luta, né, da sua trajetória em relação à cultura, enquanto resistência, né? Gostaria que você falasse um pouquinho aí para quem está ouvindo a gente. Maravilha. Bom, muito obrigada primeiro, né, agradecer à Estação do Cordel pelo convite, por essa oportunidade da gente trocar ideias sobre esse tema que é tão caro para a minha história, para a minha trajetória. Prazer, Fernanda, estar contigo aqui. Parabenizar a parceria também aqui com a Poti Comunicação, que eu acho que isso valoriza muito, né? Quando a gente se junta, sem dúvida, a gente consegue muito mais. Bom, eu sou uma nordestina por opção, né? Eu tenho um trabalho com um colega de Caicó, que também não é nordestino, e ele disse, não, a gente é nordestino porque a gente quer, né? Então, eu acho que eu fui descobrindo isso ao longo da minha vida. Eu sou natural de São Paulo, que é uma cidade também da capital, né, do estado e capital. É uma cidade que enche a gente de informações, é uma cidade muito inebriante. Você pode chegar lá e ser muito consumido e não perceber nada. Mas essa possibilidade que São Paulo dá, né? Eu digo muito que na minha trajetória, acho que a grande faculdade que eu fiz foi ser plateia. E eu só pude ser muito plateia na intensidade que eu fui porque nasci numa cidade que oferece muita coisa grátis e muita diversidade. No campo de estudo formal, eu estudei comunicação, trabalhei com muitas coisas antes de trabalhar com cultura, e cheguei aqui no ano de 2002, e aqui eu cursei já, depois de 10 anos trabalhando com cultura, eu cursei engenharia de produção. Então eu quis fazer uma interseção desses conhecimentos, né? Eu primeiro estudei o curso, entendi como é que o curso funcionava, e fiz a opção do curso bem consciente para trazê-lo para a produção cultural. Agora, isso tudo nesse âmbito formal. Agora eu me apresentaria assim, nesse campo mais da arte e cultura. Eu acho que eu faço isso muito mais por uma questão de acreditar nos direitos humanos como algo fundamental, assim, como um passo que a gente precisa dar de uma forma consistente. E eu acredito que a gente só consegue olhar o humano na sua plenitude quando a gente se aprofunda na cultura. Então, assim, em linhas gerais, pelo menos para a gente se posicionar, né? Eu tenho um trabalho de produção com a MAPA Realizações Culturais, que é uma produtora, que é uma sigla que significa Muita Arte para a Alma. E no campo do ativismo, né, que eu atuo muito na arte, pensando nos direitos humanos, eu atuo através do Fórum Potiguar de Cultura, que junto com outros colegas também da batalha, a gente fundou em 2011 esse lugar coletivo de debater políticas públicas para a cultura. Obrigada, Tatiane. Nando, e você que está aí, das pessoas que está à frente aí, a Estação do Cordel, é muito difícil, né, também trabalhar com cultura, porque a gente vê que devia ser uma coisa garantida para todo mundo, né, para todas as pessoas, mas infelizmente o acesso ainda é muito restrito, principalmente para as pessoas que estão em locais mais periféricos, mais distantes do centro da cidade. E aí a gente vê a Estação do Cordel como um espaço, né, de resistência, de cultura e arte aqui em Natal. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa resistência aí que vocês vêm ao longo desses anos travando aí aqui em Natal. É um quilombo, né, urbano. A estação é um quilombo urbano, né? A gente agrega, junta, né, se une com todos aqueles que querem, de fato, pavimentar um caminho assim que o coletivo possa decidir, que o coletivo edifique as propostas, né? A gente está muito na linha de fortalecer esses coletivos, Tatiana, porque a gente acha que, como a cultura no mundo inteiro, a gente vê que os grupos é quem fomentam a cultura. Muitas vezes os governos que estão muito ligados a desenvolver o Estado
as políticas públicas, muitas vezes se apropria dos movimentos que surgem a partir das periferias, dos grupos sociais, né? Então, a estação é justamente um espaço que tenta fomentar nessa perspectiva. A gente sabe que não é fácil, porque nós vamos discutir aqui a questão do financiamento da cultura, né? A gente, né, vê que as limitações são muitas, mas a gente tem resistido e tem feito as coisas, e tem construído caminhos. Por exemplo, esse próprio podcast aqui, ele tem um papel assim de mostrar que é possível fazer as coisas, sem tentar atrelado à grande mídia, sem estar pedindo para as TVs, como era antigamente, para divulgar os nossos projetos, falar das nossas coisas. E hoje a gente constrói esses espaços que possibilitam a gente construir as nossas propostas, estimular as pessoas a fortalecer esses laços de solidariedade, né, alternativo, e estamos aí nessa estrada aí. 7 anos, né? Vamos 7 anos. É verdade. Fazendo esse paralelo aí, Tatiane, vamos falar um pouquinho, né? Porque assim, o conceito de cultura é muito amplo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade da arte ser independente, né? Dos próprios movimentos, assim como a Estação do Cordel, existem outros. Vamos falar um pouquinho sobre essa arte, ela está a serviço de quem para quem? É profundo a gente falar dessas questões. Eu acho que a gente pode mergulhar muito sobre tentar definir, né, o que é cultura. Eu acho que é um termo bastante amplo. Eu acho que teve um estudo ali no início desse século que tentou também desmitificar um pouquinho, já que é um tema super complexo e amplo, quando a gente tratou dos aspectos da cultura na sua dimensão simbólica, na sua dimensão econômica e na sua dimensão social. Então, quando a gente começou a pensar como gestão pública uma política para a cultura, a primeira coisa foi tentar desmitificar esse nome, esse termo, e também romper um pouquinho esse paradigma da complexidade. E essa separação dessas dimensões, ao meu ver, de alguma maneira contribuiu para a gente, né, assim, de pensar na sua dimensão social, na sua dimensão econômica, que é onde é esse motor de grana, onde a gente está dentro de um conceito capital, nesse sistema capitalista que estamos todos gostando do sistema ou não gostando do sistema. Muitos dos países hoje estão sob esse sistema capitalista que ele é um sistema de mola, né, um sistema opressor da sociedade. Então, ao mesmo tempo, essas duas dimensões, de alguma maneira, elas têm um desafio de coexistirem, essa dimensão social e essa dimensão simbólica, e essa dimensão econômica, e as artes entram justamente nessa dimensão simbólica, que é essa expressão da identidade cultural, a expressão daquilo que é essa resistência, daquilo que é ocupar espaço, daquilo que é criar, através de um ambiente lúdico, alguma coisa que saia de dentro desse campo complexo que é cultural. Então, a arte, ela é dentro desse campo simbólico. Então, quando a gente trata do segmento da cultura, a gente normalmente enxerga que a gente vai buscar recursos para essa dimensão simbólica, compreendendo as outras duas dimensões, social e econômica, né? E eu acho que, assim, para a gente discutir, não sei se é o pensamento, essa nossa relação de tratar a arte ou a produção de arte independente, nessa minha trajetória de estudo, eu tinha muita dificuldade de chamar a arte, teve um momento desse debate econômico de chamar a arte de produto, né? E lá no curso de engenharia, imagine aí, né? Tudo é produto, né? E uma vez eu participei até de um evento chamado PIPA, Produção Independente de Produtores, era do José Neto Barbosa, ele quem criou essa história. Foi um evento muito bacana. E eu me lembro de ter levado uma palestra que a primeira frase era: a arte não é sabão? Com uma pergunta. Porque eu sempre me intriguei com esse lugar da gente tratar a arte, ou o campo econômico da arte, como algo muito diferente dos outros campos econômicos. E lá na engenharia de produção, no meu trabalho de conclusão de curso, eu levantei essa ideia da gente entender que a arte ela precisa ser tutelada
no seu campo criativo. Como dizer assim, a liberdade de expressão artística precisa estar muito assegurada para que essa dimensão econômica não faça sucumbir aquilo que precisa ser espontâneo e de identidade. Então, você pode entender economia criativa, trazer as questões econômicas, trabalhar a arte dentro de um contexto de um sistema capital, tudo isso é possível, da página 2 em diante, porque essa essência da criação, a essência da expressão artística precisa ser livre. Nós, enquanto sociedade, eu penso nessa manutenção do cuidado, né? Então, eu acho que essa amplitude, de alguma maneira, e os sistemas também, né, Nando? Eu sempre fico pensando como a gente garantir o debate para entrar nos tópicos aí que a gente vai falar de sistema de financiamento e, ao mesmo tempo, garantir que essa liberdade criativa e essa liberdade de expressão precisa ser cuidada e preservada. Né? É um debate muito complexo. Desde de criança, de pequeno, quando a gente falava em cultura, né, na cabeça da gente tinha que cultura é uma pessoa culta, né? Cultura é uma pessoa culta. Né? E a gente vai depois entendendo que esse conceito ele é muito mais amplo, né? Ele vai incorporar os modos de vida, as questões regionais, né? Vários outros elementos, né? E o que a gente entende é que quando você mesmo fala que nós vivemos dentro de um sistema capitalista, né? E que dentro desse sistema capitalista tudo é transformado numa mercadoria, né? Então a arte, né? Na concepção capitalista e no dia a dia, e a gente até navega, foi transformado em uma mercadoria. Então, quando a gente tenta separar, né, essa criação que você fala, né, muitas vezes não é compreendido, inclusive pelos próprios artistas. Quando a gente quer dar um perfil da necessidade de se defender uma política pública para garantir o direito da criação, né, aí muitos não entendem e acham que a gente está fazendo coisas que não tem nada a ver com a arte, né? Que na cabeça de muitos esse atrelamento ao Estado, ao poder, isso é uma coisa naturalizada, é uma coisa necessária, né? E a grande batalha nossa é justamente para brigar por esse espaço de preservação da criação, inclusive dando essa liberdade de frente a qualquer governo, a arte tem que ter a sua autonomia, tem que ser o seu respeito, ele tem que um governo, um Estado, ele tem que entender que não é ele que faz a arte. Exatamente. Ele desenvolve, ele existe para desenvolver o financiamento das políticas, mas quem constrói a arte é a sociedade, é o povo, é gente de carne e osso. Então, esse respeito ele geralmente não é garantido. A maioria dos governos não garante. Muitas vezes tentam cooptar os artistas, certo? Tentam cooptar os artistas, tentam, inclusive, transformar a arte num produto... Um instrumento, às vezes, até. Exatamente, de potencializar a gestão. Né? A gestão. E isso não é uma coisa de hoje. A gente vê muito tempo. E o que é mais interessante, isso, tantas sociedades capitalistas impulsiona isso, como, por exemplo, a experiência que teve na União Soviética. Também. Sociedades que são socialistas, sistemas socialistas. Que também tentou cooptar a arte, né, para dar um suporte ao Estado. Ou seja, não a ideia inicial, por exemplo, que tinha na Revolução Russa, que era justamente garantir o direito do artista a produzir, seja o que for. A livre expressão. A livre expressão. Hoje a gente tem muito esse lugar da gente falar do direito da expressão, né? Tem até um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional hoje, né? Que trata muito com um tema muito sensível relacionado ao direito autoral, com as big techs ficando com todo o recurso, né? Com o giro do capital nas big techs, acaba que a criação artística se perde ali dentro e eles fazem o giro econômico como se o sistema de fazer chegar nas pessoas tem maior valor do que a criação do artista. Então, hoje você escuta música na internet, mas será que o artista que criou aquela canção, será que o artista que escreveu aquele texto, aquele poema, será que o valor que você gera
ou o recurso financeiro que você gera ao consumir aquilo está chegando no artista, então tem esse projeto de lei. E eu acho que a arte tem uma coisa muito distinta dentro do debate desse projeto de lei, que é o seguinte, no campo da informação, no campo de como a gente se expressa, no respeito mútuo, como um tecido social, onde temos nossas diferenças e precisamos conviver com ela de maneira diplomática e saudável, evidentemente que há limites de respeito, há limites da nossa forma de expressão, tanto que a legislação vem para tentar nos dizer homofobia, isso é racismo, isso é xenofobia, e isso vai colocando na gente, de alguma maneira, uma orientação, ou pelo menos um esclarecimento de que nem tudo pode ser justificado na liberdade de expressão. Mas no campo da arte, Nando, qual que eu vejo que é a grande distinção que isso seria para o campo da comunicação, do jornalismo ou das publicidades em geral? No campo da arte, a gente lida com a ludicidade. E no âmbito lúdico, não há esse contato material, que no contato material a gente precisa dessas limitações e desse respeito. No campo do lúdico, é como que a arte fosse um propulsor do futuro, um propulsor do nosso próprio desenvolvimento humano. E por isso que na arte, eu acho que a liberdade de expressão, ela realmente não pode ter nenhuma orientação. Nenhuma, isso sim, até aqui você pode, até ali não. Eu já vivenciei gestores dizendo, mas isso é arte? Mas, isso, gente, ora, se já te fez pensar sobre isso, já é. Se a gente pensar nessa representação simbólica que a gente estava falando antes. E é muito bacana isso que você traz, nessa compreensão do que é a arte, do que é cultura na sua complexidade, e a gente trazer esse ladinho do que é a representação simbólica da arte, da cultura sendo a arte, antes a gente tinha a pessoa que tem cultura é a pessoa culta. E não é a pessoa que tem cultura, é a pessoa que se expressa, ela traz a sua cultura no seu cabelo, no seu gesto, no seu sotaque, na sua ancestralidade, nos seus gostos culinários. Então, nós, humanos, somos a própria representação da nossa cultura pelo simples fato de sermos. A gente carrega essa expressão cultural em tudo aquilo que a gente é, às vezes consciente. Às vezes a gente sabe das nossas ancestralidades, às vezes inconsciente, às vezes cheios de preconceito. Eu tenho origem de família africana, indígena, e do continente europeu, portuguesa e italiana. Então, eu sou um mix de Europa, Índio e África. E essa figura estética tem esse mix. Resultou aqui, claro. Tenho irmãos que são diferentes de mim, né? Assim, você vai notando os traços, mas tenho irmão negro, né? As pessoas falam, como assim? Porque nós somos dessa origem. E aí, na minha família, talvez em muitas famílias, você pode dizer, todo mundo indo atrás do seu passaporte europeu. Ah, você já pegou seu passaporte português? Você já pegou seu passaporte italiano? Não, porque tem como você pegar. Um belo dia eu me disse, e se eu quisesse ter um passaporte africano? Porque meu bisavô, minha linha direta, terceira geração, era africano. E aí eu me dei conta de que você não tira um passaporte africano, porque você não tira um passaporte para um continente, você tira um passaporte para um país. Mas para nós que temos herança de ancestrais negros, nós não temos o direito de saber de qual país africano nós somos descendentes, porque os nossos ancestrais africanos que foram trazidos para cá, a informação da sua ancestralidade, da sua naturalidade é banida para a gente. A informação. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que saber qual é o país que meu bisavô chegou para que eu possa ir até esse país pedir o meu direito à cidadania africana ou desse país. E aonde que tem? Não tem. Não tem esse dado, porque alguém que veio no navio negreiro, que veio ali embuluado com tantos outros seres. Então, essa questão nós trazemos em nós, não precisa ser culto, né, naquele sentido do rótulo. Sim. E, ao mesmo tempo, eu acho que o grande debate nosso a gente precisa estar junto para defender, aí é um pensamento que eu trago assim, a gente precisa estar junto para defender
essa parte que é o diamante da cultura, né? Essa expressão, essa identidade, essa liberdade de expressão, ao mesmo tempo que a gente precisa avançar nesses outros dois aspectos da cultura, que é o aspecto econômico e o aspecto social, que é onde a gente vai entrar em qual sistema de gestão que a gente se encontra, que é onde entra como é que chega fomento para a cultura, que sistemas de financiamento à cultura você tem, que tipos de política pública você vai aplicar para esse setor, porque para algo que é 100% livre, liberdade total. Mas na hora que a gente vai exercer a profissão de artista, como você vai ser reconhecido enquanto tempo de trabalho? Que direitos sociais, como cidadão, de aposentadoria e etc., que direitos você tem? Como é que você comprova que você é artista há 30 anos, se você não tem um registro CLT de 30 anos? Você entende? Assim, então, esse passo 2, Nando, que a gente se propôs a conversar aqui hoje, que é a nossa reunião de movimentos culturais, estabelecer fóruns, como é que os governos fazem suas políticas públicas, quais são os sistemas de financiamento. Eu vejo que é a página próxima, né? Não sei como é que você vê isso. Não, é verdade. Eu acho que quando a gente está discutindo, inclusive, sobre os direitos dos trabalhadores da cultura, né? A gente vê que vivemos num país em que a grande maioria dos que constrói a cultura realmente estão à margem, né? As pessoas dizem, tem muito artista rico e tal. Às vezes a gente vê até alguns personagens com bastante visibilidade, mas não significa que eles têm riqueza, que eles têm posse, que ele, né? Patrimônio, vamos patrimônio, dizer assim, né? Isso. Né? A gente vê tantos artistas assim, vixe, como é que ele está nessa situação? Quando a gente vai olhar, ele, durante um período que teve em cena, né, que teve, inclusive, né, com muitos trabalhos, teve uma grande visibilidade, até que ganhou recurso. Só que você vê que muitos deles vão perdendo ao longo do tempo e tem uma vida normal, né, sem grandes riquezas. Sem ostentações. Né? Então, você imagina os demais artistas, que são a grande maioria, que não tem uma visibilidade, né, ampla no país. Muitos passam necessidade. O que a gente está vendo no Estado, uma grande luta, por exemplo, o RPV, né, que é um aporte que o Estado paga a determinados mestres da cultura popular, né, que continuam com seus salários atrasados. Aí eu pergunto, por exemplo, ele não paga a água, não paga a luz, não tem que fazer a feira, pagar o gás, pagar o transporte. Alguns já não pagam transporte, porque a maioria dos mestres é tudo acima de 65 anos. Mas estão sem receber há 3 meses. Certo? E todo mundo aí, a governadora não fica sem receber nenhum mês. Certo? Os secretários não ficam sem receber nenhum mês. Porque o mestre da cultura popular tem que ficar sem receber seu salário mínimo. Quer dizer, naturaliza uma situação dos artistas que estão nessa situação. Então, é um debate que a gente tem que discutir com o movimento, o que fazer com esse povo que vive da cultura, né, que são trabalhadores, né, que os cachês são muito baixos, né, que muitos artistas a gente vê aí que ficam correndo para fazer um ou outro. E muitas vezes eles se submetem às panelinhas, né, às políticas dos pires, justamente pela miserabilidade que o artista tem. Então, ele diz, eu não posso falar nada, eu não posso criticar, senão eu vou ficar na geladeira, eu vou ficar fora. Muitos dizem isso. Então, é um debate que a gente tem que entrar, né, dessa organização dos artistas. Né? Tinha momentos que os artistas se posicionavam mais, opinavam, criticavam, enfrentavam os governos. O que a gente vê hoje é muita gente que vive amedrontado. Nós vivemos numa cidade que isso é normal. A turma tem medo de se posicionar, porque vai ficar sem o dinheirinho que entra atrasado, não sei quantos meses de atraso, mas prefere estar com não sei quantos meses de atraso do que não está contemplado. Tipo assim, escancarar que não tem política pública consistente, né? O RPV, que não está citando aqui, é a Lei do Reconhecimento do Patrimônio Vivo. Para atingir esse reconhecimento, tem toda uma tramitação burocrática, extensa, etc., para que aquele mestre ou aquele grupo
possa ser validado. Isso é reconhecido quando o cara está com o pé na cova. Aí, quando ele é reconhecido, ele entra com esse benefício que é vitalício, ou seja, enquanto a pessoa viveu, enquanto o grupo existir, ele vai ter esse recurso que é a lei do reconhecimento do patrimônio vivo. Mas chega nesse sistema. A gente também, eu incluo essa observação sua sobre esse certo amedrontamento, essa certa coação, receio, né, que acontece das pessoas não falarem ou serem, às vezes, iludidas com algumas pautas, é que a gente passou muito tempo batalhando para ter um governo progressista, né? Eu sinto um pouco assim. A gente passou muito tempo lutando. Acho que eu moro no Rio Grande do Norte há 22 anos e a gente não... E acho que é a primeira vez que a gente teve um governo progressista eleito, né? Foi na eleição de 2018 para a governadora Fátima subir em 2019. Então, a gente tinha uma expectativa de criação de políticas públicas. Agora vem, né? De validação dessas políticas públicas. Claro, foi a galera que lutou pela Nacional, que lutou pelo Sistema Nacional de Cultura. Fátima acompanhou como deputada, como senadora, muito do pensamento sobre o setor da cultura, o setor econômico da cultura. Então, a gente explodiu de alegria, se temos, em uma condição desafiadora, porque o governo federal, então, não era. Eu costumo fazer uma teoria, levantar uma reflexão de que o Rio Grande do Norte, dos estados nordestinos, foi um estado que, de alguma maneira, ainda não entrou no Sistema Nacional de Cultura de forma efetiva, não cumprindo as burocracias que aposta no sistema, porque essas burocracias, o Estado cumpriu e alguns municípios cumpriram. Estão no Sistema Nacional de Cultura lá ditos como que estão, mas, de fato, a gente não entrou nessa roda. Então, você vai ver, quando Lula foi presidente do Brasil, de 2002 a 2012, né, que a primeira eleição de Dilma foi em 2012, quando Lula ele foi 8 anos, até 2010, na verdade, né? Quando Lula foi duas primeiras gestões do Partido dos Trabalhadores no âmbito federal, muitos estados nordestinos tiveram a oportunidade de ter um governo progressista. Então, os governos realmente conseguiram construir algumas políticas um pouco mais sólidas. Então, você vai vendo, Fundo Estadual de Cultura de Pernambuco é consistente. A Paraíba não é um monte de recurso, mas existe um recurso anual consistente, continuado, não importa qual é o governador que entra, aquele recurso está lá. Era uma política pública, né? Uma política pública. O Ceará teve, alguns outros... O Rio Grande do Norte não teve, porque quando nós tivemos os governos progressistas no âmbito federal, o nosso governo estadual não era nessa linha política. Quando Fátima Bezerra assume, o nosso presidente não era um presidente da linha progressista. E a gente passou por um desafio de achatamento das políticas públicas nacionais. Mas no Estado nós não construímos. Atravessamos uma pandemia, chegou a Lei Aldir Blanc como salvação, e de 2020 para cá, o que a gente consegue perceber de recursos investidos na cultura, que a gente consegue ter percepção, porque claro que tem investimento, a gente pode debater isso, mas a percepção nossa foi a Lei Aldir Blanc. O que chegou para o artista? Justamente, eu tenho a impressão de que foi a partir da pandemia que escancarou mais a situação dos artistas, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Foi a partir dos movimentos, inclusive, porque essas leis que vieram, né, depois, foi através dos fóruns, dos movimentos, da cobrança desses artistas, né? Porque a gente escuta muito, né? É muito difícil de viver da arte. Não tem como conseguir viver da arte. Muitos artistas, eles acabam optando por outros trabalhos, né? Para poder sobreviver, porque Nando colocou aí a situação de muitos artistas que passam 3 meses, vários meses, participa de um projeto e precisa ter que esperar por muito tempo, por um longo tempo, para poder receber, né? Então, realmente, eu não sei, o que vocês acham? Eu senti que foi a partir da pandemia que escancarou a situação de vários trabalhadores, né, que fazem parte da cultura. Essa situação da pandemia, ela abriu, né? Escancarou a verdadeira realidade da vida dos artistas no nosso país. A gente viu que a grande maioria dos artistas não tinha, inclusive, gorduras.
que com pouco tempo, né, da pandemia, a grande maioria começou a passar sufoco. Né? Então, a grande maioria dos artistas vivem da renda que vai entrando, às vezes semanalmente, quinzenalmente, e como foi se prolongando o processo da pandemia, e muitos ficaram numa situação de miserabilidade. Aqui nós tivemos artistas que começaram a vender seus instrumentos, né? Seus materiais de trabalho, porque não tinha condições nenhuma. Então, a pandemia veio revelar essa verdadeira situação da falta de uma política pública para a cultura no nosso país, né? Em que tivesse investimentos, coisas duradouras, né? Historicamente se reivindicava um percentual do orçamento, né? Aqui no Brasil, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a turma pautou a necessidade de ser 2% do orçamento para a cultura, para que as prefeituras, para que os estados tivessem uma preocupação de definir, né, dentro do orçamento, percentuais para se investir da cultura. O que geralmente tem dentro das gestões, né, dentro dos entes do Estado, é dinheiro de sobra, né? Não tem um orçamento, não tem uma verba definida. É como aqui no Estado, ou seja, foi criada uma Secretaria de Cultura que não tem orçamento. Então, por exemplo, fica amarrado e não consegue. Então, por exemplo, na pandemia, essa situação se revelou para o Brasil inteiro. E aí obrigou, inclusive, a desenvolver uma política de socorro. O que aconteceu foi isso durante a pandemia. Os artistas vivendo uma situação, né, muito crítica, né? Começou a ter um debate no Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, também, durante a pandemia, a arte entra em cena, dentro de casa. Sim, exatamente. Ganha força. Quem, inclusive, consegue dialogar e ajudar as pessoas a superar aquele momento. Foram os artistas fazendo as suas lives. Então, juntando, né, essa situação, então, a pressão para que se tivesse uma definição sobre uma política de socorro para os artistas chegaram. E vocês viram que foram aprovadas, inclusive com todos os deputados, a grande maioria, independente dos partidos, inclusive votando favorável uma política de socorro, que foi a Lei Aldir Blanc. Né? Então, isso possibilitou ter recursos para fazer aquele socorro, que, inclusive, a grande maioria dos municípios do estado não estavam nem preparados a receber aquela soma. Porque inclusive, não tem um sistema funcionando. Então, o que aconteceu? Muitos, inclusive, tiveram que devolver recursos, porque não estavam preparados. Né? E aí a política continua, né? Que também foi aprovada a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II e tal. E o que a gente vê hoje é que os artistas continuam mesmo. E a grande situação, Tatiana, é que muitos artistas, para participar desses editais, eles têm que estar numa situação econômica sadia. Porque precisa de uma certidão do município. Só que o cara, a primeira coisa que o cara atrasou foi o IPTU. Então já não tem mais a certidão municipal. Não tem a certidão municipal. Como é que ele vai garantir a inscrição dele num projeto? Então, por exemplo, para, inclusive, ter acesso a essa política de socorro, era para ele estar livre de qualquer coisa. Tudo bem, ele poderia ter um momento, depois de receber o dinheiro, né, de prestação de conta, o pagamento da dívida que ele tem. Então, ele poderia tirar R$1.000, R$2.000 de um projeto que ele ganha para pagar o IPTU. Mas o que a gente vê hoje é uma situação que muitos artistas vão continuar de fora, sendo excluídos. Sem falar que muitos não têm condições de fazer seus projetos. No sentido do como é pedido para que se organize a apresentação. A parte burocrática. Né, também. Então, eu vejo muito isso assim. Acho que você disse também, assim, Fernanda, sobre que na Lei Aldir Blanc tornou-se perceptível, não é, que nós não tínhamos um sistema de gestão na cultura. Então, quando eu falo dessa história da gente entender esse outro pilar da cultura, que é esse braço econômico, eu acho que a gente traz o seguinte, por exemplo, todo o recurso nosso de direito constitucional, que a gente até é uma base do estudo que o Nando traz para a gente em outros encontros, para falar sobre o direito constitucional, sobre como é que a Organização das Nações Unidas colocou como ponto base o desenvolvimento cultural, o reconhecimento cultural e a identidade cultural dos povos como um pilar de sustentabilidade do humano. Então, tudo isso, na gestão pública, ela deságua muito no mesmo lugar de qualquer outro setor.
quando a gente trata o setor da cultura no pilar econômico, esse eu acho que é um desafio nosso enquanto luta do movimento social, porque é um direito constitucional nosso, e nenhum outro setor econômico é tão cobrado ou tão exigido quanto o nosso setor cultural. Então, vou te dizer assim, houve um grande debate no Brasil sobre o valor e os valores brutos da Lei Rouanet. Porque é muito dinheiro para a cultura, como é que pega? Mas você já ouviu alguém dizendo sobre a isenção do IPI na construção de automóveis? Ou na isenção do IPI, o quanto as indústrias de eletrodomésticos deixaram de pagar para o Estado? Deixaram de pagar para o Estado quer dizer menos saúde, menos educação, menos dinheiro para tutelar os nossos direitos essenciais de habitação, de saúde, direito à cultura. Então, quando a gente fala da cultura, os percentuais na dinâmica orçamentária de qualquer ente federativo, municipal, estadual ou federal, são sempre valores muito baixos. É bem menor em termos de montante e bem maior em termos de resultado do desenvolvimento humano, é difícil da sociedade perceber. A gente, às vezes, vai nos bairros, vai dialogar sobre prioridades e tudo mais, e a cultura aparece lá não sei onde, depois de não sei o quê, entendeu? Então, é difícil a percepção do valor, que é isso que o Nando falou agora. Na pandemia, a gente percebeu. Porque na pandemia, a gente viu que nós somos matéria, somos materiais, mas há algo que a matéria não dá conta de suprir. E é onde a arte nos coloca, onde a arte torna a vida possível, né? E aí tem essa coisa da gente já saber os sistemas todos. Quantas reuniões nós já não fomos para ouvir? Não, porque tem o PPA, não, porque tem a LDO, não, porque tem a LOA. E é como se o artista que está lá na ponta tivesse que ser um expert em gestão pública para entender sobre plano plurianual, sobre lei de diretrizes orçamentárias, ou ser obrigado ele a destrinchar um discurso para dizer qual é o que ele vai oferecer para a sociedade, para justificar receber um dinheiro e para depois ainda prestar conta sobre aquilo. Em qualquer outro setor econômico que passa sob a base da mesma legislação, está sob a ordem jurídica dos mesmos marcos legais econômicos, o setor público abre uma licitação para contratar um bem ou um serviço, e basta com que aquele que contratou e recebeu o recurso financeiro público entregue o bem ou o serviço. Nós, quando somos contratados no âmbito da cultura, através de licitações ou através dos editais, que é uma modalidade de licitação, uma modalidade de disputa, nós somos obrigados a entregar o bem ou o serviço, dizer como é que a gente vai fazer e depois prestar contas de tudo, ainda com perfil de setor público. Quando você faz pesquisa mercadológica, tem que carimbar, certificar certidão, exigir certidão do nosso fornecedor. Aí eu coloco sempre essa reflexão. Uma empresa é contratada para construir uma escola. O que essa empresa entrega? A escola. A empresa entrega a escola. Aí o cara da prefeitura vai lá, mede a obra e paga o quanto de parede, de porta que ele colocou. Nós, na cultura, não. Você entrega o show, mas tem que entregar o show, você tem que perguntar qual foi o músico, aí daqui a pouco vem, às vezes, o pessoal dizer, não, que esse valor não está coerente com o que você deveria ter pago. Nosso campo vira uma disputa, às vezes, interna, até inviabilizar a própria produção de 1001 cobranças. Tem muitos artistas que não querem mais nem participar desses editais. Porque você jogou a toalha. Fica oprimido. É um sistema super opressor. E é para dificultar, né, essa burocracia assim, de tantos papéis, de fazer tudo, para dificultar ainda mais. E a gente ouviu agora, nós participamos agora há pouco tempo, nós estamos aqui começando o mês de novembro agora, de 2023, aconteceu uma conferência municipal de Natal agora, há pouquinho tempo, onde a gente viu, o Nando falou agora há pouco tempo no nosso bate-papo aqui, sobre a política do Pires.
onde a gente ouviu do gestor que está há mais de 15 anos na gestão pública do município, de que ele atende melhor determinado segmento, porque esse segmento é mais organizado e chega lá para cobrar de uma maneira melhor. De que os outros segmentos não são, o poder público municipal não atende do como deveria atender, porque o setor não cobrou. Então, a cultura popular é abandonada porque os mestres da cultura popular não cobram direito, como eles deveriam cobrar. Ora, qual não é o papel do executivo se não tutelar esses direitos? Não é exatamente um discurso polido, às vezes, cheio de palavras bem colocadas numa oratória, para validar a política do Pires. Então, pode mais quem articula melhor. Eu costumo dizer da minha aparência, até falei isso no eixo 2 da conferência. Aí eu, mulher branca, com essa aparênciazinha toda aqui de média empresária, pequena empresária, tá ótimo, eu posso falar, tenho meu direito a falar. Aí chega você, Fernanda, que tem um outro padrão estético, e para você, talvez o direito de fala ou a forma de se colocar não vai ser dado da mesma intensidade que para mim, porque eu me articulo diferente, ou porque eu represento uma estética mais aceitável. É sobre isso a luta. Por isso a gente cria um fórum potiguar de cultura para dizer, olha aqui, senhores gestores, não é assim. Terminou a política do Pires. É dura a luta aqui no Rio Grande do Norte. É dura a luta no município de Natal. Porque, como o Nando disse, às vezes você pega... Teve um movimento aqui, uma época, que chamou Cultura Não Evento. Não sei se vocês acompanharam. Tinha uma ideia de quê? De que fazer eventos não representava investimento em cultura. Várias pessoas desse movimento, pouquíssimo tempo depois, estavam funcionários em cargos comissionados na gestão. Foram cooptados. E o movimento, então, acabou. Que é a prata. Dentro da gestão, o que esses nossos parceiros foram trabalhar? Em fazer eventos. Então, eu também levanto um debate de que os eventos tradicionais, de festas tradicionais, são eventos que investem na cultura ou são eventos que investem no turismo? Eles são eventos de cultura ou eles são eventos de turismo? Eles movimentam a cadeia, eles fazem girar a roda econômica dentro da cultura ou dentro do turismo? Gente, é muito claro ver que você vai para esses mega eventos, você vai para um São João, seja lá onde, você vai para um Natal, seja lá onde gira o dinheiro? Na comida, nos restaurantes, no transporte, nos hotéis. Não gira na mão do artista. O artista, muitas vezes, é colocado com um cachezinho ali. E que demora para receber, né? O que vai receber, o do Natal vai receber no Carnaval, o do Carnaval vai receber no São João, e assim vai virando uma bola de neve. Então, quando a gente se reúne num coletivo para pensar a situação atual, eu acho que o grande debate nosso, em Natal, no Rio Grande do Norte, em alguns outros municípios que eu tenho andado, e também já é uma fala que eu tenho repetido, nós precisamos reconhecer quem nós somos, reconhecer onde nós estamos. Eu estava numa audiência pública que eu falei assim, olha, o Natal está anos-luz nas políticas públicas de cultura. E teve gente que sim, surgiu quando eu disse isso, como dizer, como não? A gente está trabalhando, a gente está fazendo. Mas me diga, dado histórico de fundo de investimento à cultura, qual o sistema de financiamento à cultura do município de Natal que faz o recurso chegar direto para fomentar a identidade cultural de Natal? Qual é a identidade cultural de Natal? O que nós temos de mais potente na cultura de Natal como representação da nossa identidade? A gente tem dificuldade de conhecer. É verdade. Então, esse ponto de partida, vamos saber onde a gente está. Nossa legislação está frágil. Opa, vamos melhorar a nossa legislação. A gente tem muito pouco recurso para a cultura. Opa, vamos brigar para melhorar esse orçamento. O que se ouve normalmente de um gestor, Nando? A gente não tem dinheiro. Nosso setor não tem dinheiro. A nossa secretaria não tem dinheiro. Tem alguma coisa errada. Pode até ter pouco dinheiro, mas não ter, não dá. Porque tem um PPA, porque tem uma LDO, porque tem uma lei do orçamento anual, e lá tem algum dinheiro. No estado do Rio Grande do Norte, para 2023, a lei do orçamento anual determinou 4,7 milhões para o Fundo Estadual de Cultura. Sim, já sabemos hoje que o orçamento é uma peça de planejamento, o dinheiro não está lá.
Mas na hora que vai entrando a arrecadação de impostos, o governo vai priorizando transformar em dinheiro aquela peça orçamentária. Se não está no orçamento, não tem como transformar em dinheiro. E aí entram as prioridades. Então, seguramente, o Fundo Estadual de Cultura não foi prioridade. Porque senão ele dá. 4,7 era muito? 1 milhão? 2 milhões? Quanto seria? Né? E aí a gente está num dilema de gestão, porque muitos estados brasileiros, e é o caso do Rio Grande do Norte de Natal, nunca a gente teve esse montante de dinheiro que vai chegar pela Lei Paulo Gustavo. O valor total que vai vir para cá, que já está nas contas dos municípios e dos estados, 73 milhões de reais. Ora, a gente ouve dizer que para a cultura do estado sempre foi em torno de 4 milhões de reais que você tinha por ano. Tudo bem que 73 milhões é uma parte, 43 milhões é do estado, o restante está dividido entre os municípios. A soma total dá 73 mil. Mas o estado tem 43 milhões, quando sempre geria 4 milhões. Então fica fácil o artista, ou quem está na ponta, ou a sociedade, achar que tem muita grana. Sim. Mas essa grana é federal. É uma ausência, é um déficit que a gente está amargando desde 2016. E nós estamos em 2023, são 8 anos de déficit. Por isso que tem esse recurso para distribuir agora pelas leis Paulo Gustavo e pela Lei Aldir Blanc, que esses 73 milhões é só Paulo Gustavo. E que as pessoas não sabem dessa luta, desse histórico, né? Aí quando vem, acham que é muito. É muito. E eu não duvido que internamente dentro dos governos, um secretário que está acostumado a administrar orçamento, dizer assim, não, peraí, eu tinha que liberar 4 milhões, agora vocês estão recebendo 43, eu não preciso liberar mais nada. É o que acontece com o Fundeb na educação, né? Quando a prefeitura, o próprio estado, vê que tem aquele recurso, né, impulsionado pelo Fundeb, aí começa a tirar da receita própria, cortar a receita própria. Isso tem acontecido, é normal, muito normal nos municípios. Aí, então, com a cultura não é muito diferente, não. E a gente é muito educado, assim, desculpa até a minha empolgação, a gente é muito educado tipo assim... A se contentar. Isso, a contentar, tipo assim, mas a realidade é essa, mas você não sabe. Ou então dizer assim, não, porque o artista, ele não sabe, ele tem que se capacitar melhor, ele não sabe, entendeu? Eu vinha conversando agora sobre essa história da iniciativa privada. Tem uma defesa, a gente é colocado como dizer assim, a gestão pública, ela não tem capacidade, então, às vezes, tem um discurso que vai sendo colocado que a iniciativa privada tem maior habilidade de gestão. Aí eu lhe pergunto, quem asfalta uma via pública? É uma empresa privada. Quem constrói uma escola? É uma empresa privada. Ao custo para o Estado, ao custo para os cofres públicos, maior do que quando é de iniciativa privada para iniciativa privada. Então, vou te dar um exemplo. Você vai alugar uma van. Se eu alugo a van pela minha empresa privada, vamos dizer que eu pague 1.000. Se o governo do estado vai alugar a mesma van para a mesma distância, custa 1.500 ou 1.800. Qual é o debate, o discurso que rola no mercado econômico, no mercado? Porque o governo demora a pagar. Então, o que para a iniciativa privada custa 1.000, para o governo custa 1.800. Quem paga os 800 de excedente? A população. São os impostos que tem que pagar o excedente dos 800 mil, que é do dito atraso. Aí, o serviço que ele prestou para mim por 1.000 é aqui, com aguinha na van, colocando escadinha para eu subir, papapá. Quando é para o serviço público, a van atrasa, não faz o serviço que é aqui, ou seja, é quase o dobro do preço para ter um serviço muito aquém do que a qualidade. Então, tem um debate que eu também gosto de trazer para a nossa área da cultura, qual é a qualidade que a iniciativa privada entrega quando ela entrega para o poder público? E qual é a responsabilidade do poder público que não gesta o suficiente para pagar em dia para cobrar uma entrega de excelência? E outra cultura que é colocada na gente também mas não tem, o governo não fiscaliza, por isso que é ruim. O asfalto está ruim, cheio de buraco, porque ninguém fiscaliza. Tem alguma coisa errada. Se você pensar, quer dizer que só vai ser ruim se você reclamar?
Então, você pode fazer uma coisa ruim, porque se ninguém reclamar, está tudo ok? Não pode, gente. Essa cultura está errada, essa prática está errada e equivocada. Então, nós nos insurgimos nos movimentos sociais na cultura para cobrar, para deflagrar a ausência do cumprimento das políticas que já existem, mas muito mais também para que a gente consiga compartilhar com os gestores caminhos, novas legislações, o que eles poderiam fazer de criativo. Que já que eles não têm a iniciativa, né, precisa de ter essa resistência, esse movimento. Que é uma coisa saudável, né, Nando? Eu traria um recorte sobre esse debate na relação da iniciativa privada e pública, porque a gente vê dentro do campo da cultura mesmo, né, várias empresas investindo, né, na cultura. Só que a gente vai, inclusive, perceber que boa parte do dinheiro investido dessas empresas privadas na cultura é uma verba que seria pública, né, que vem das isenções, vem das políticas de perdão de dívidas, né, e a gente vê uma empresa investe uma soma, que você vê a maioria, não é que eles não possam colocar recursos próprios, alguns colocam recursos próprios, mas você vai olhar, a maioria, 70%, 60% do que eles investem na cultura é justamente dinheiro público, certo? É dinheiro público, né? Então, o Estado, ele dá esse subsídio. A gente vê muitas empresas devedoras, e as empresas devedoras, elas terminam trocando a dívida pelo investimento em atividades culturais, que muitas vezes é para o retorno da imagem da empresa. Não é no sentido de potencializar os projetos culturais. E eu vejo que esse debate, o movimento também não faz muito, não, porque sempre acha que os recursos são das empresas, não é do dinheiro público. Tem, né? Esse desafio. Tem esse desafio. E outra coisa assim que eu vejo é que dentro da questão pública, a gente vê também, como você fala, essa questão da qualidade, né? O desprezo que tem pela qualidade, né? Essa questão da fuga de recursos através dos jeitinhos, né? Através da dificuldade em pagar em dias. Então, por exemplo, essa verba das leis, Paulo Gustavo, já chegou há meses. Está aí guardada em algum canto. Elas não estavam sendo nos rendimentos. Quanto foi que rendeu já essa verba parada? Né? Qual é a prestação de conta disso aí? Esse rendimento, ele vai para um fundo para desenvolver um recurso próprio, para no futuro investir na cultura? Ou para onde estão indo? Ou não existe esse rendimento? Teríamos que ter essas explicações, porque a gente demorou muito com dinheiro na mão, né, para soltar os editais. Demorou não, né? Está demorando. Porque ainda não chegou para o artista, né? Está demorando. Mas é engraçado, né? Porque para aplicar leis para a própria classe, né, trabalhadora, seja cultura, seja outras áreas, é muito demorado, né? Mas para aplicar políticas para eles aprovam rapidinho, né? Não sei se vocês viram essa semana que a Câmara Municipal de Natal, ela aprovou reajuste para prefeito, para vice, para os vereadores e para secretários, que aumentos, assim, salários de 26 mil, do prefeito, que é o segundo maior do Brasil, né? Para uma cidade que não tem nem 1 milhão de habitantes. Então, é muito rápido eles aprovarem políticas para eles, né? Benefício próprio, a fatia do bolo sempre é maior para eles, e para a gente, que é da classe trabalhadora, eles não estão nem aí. O que isso escancara, Fernanda? Escancara o sistema para aumentar o salário de quem gesta. É o mesmo sistema que está posto para que você siga ritos legais. Ou seja, para votar um aumento salarial para os gestores executivos ou os legislativos, existe um rito jurídico que tem que ser seguido. Então, para definir dinheiro para qualquer segmento econômico, existe um rito jurídico. O que a gente nota, o que escancara? É que em alguns momentos se prioriza aquela situação e aí o rito jurídico torna-se mais ágil, mais... né? Tudo funciona de uma maneira melhor.
passa de um setor para o outro, né? A gente estava falando das legislações de homofobia, xenofobia. No Congresso Nacional, a gente está passando por um caso de machismo absurdo, não é? Então, você vê um processo de ética, de código de ética contra alguns homens, passam meses para sair da mesa do diretor da Câmara. Um processo contra um time de mulheres, em 24 horas está sendo votado no Código na Comissão de Ética. Então, tem algo estranho aí. É o mesmo rito jurídico. Verdade. Tem que passar pelos mesmos passos. Então, eu acho o seguinte, assim, para a gente entrar nessa coisa, o sistema de financiamento que você falou, das empresas. A gente tem um sistema de financiamento que é o mecenato. É um sistema que foi posto, né? Então, você tem uma renúncia fiscal do Estado, o Estado deixa de arrecadar ou se propõe a não arrecadar parte do seu imposto para que o imposto que a empresa fosse pagar diretamente para o Estado, ele repasse para algum projeto cultural. Para isso acontecer, esse projeto cultural tem que estar enquadrado num rito legal do ente federado, ou do município, ou do Estado, ou da nação, né? Ou do âmbito federal. Então, muito bem, você tem que seguir um rito. O que aconteceu há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás? Você tinha na Lei Rouanet, que era, vamos dizer, o modelo de legislação que a gente tinha, 20% tinha que ser de recursos próprios do patrocinador, 80% vinha da renúncia fiscal. Aí houve um grande movimento do setorial do audiovisual, super válido, super importante, que percebeu o quê? Que os 20% que a empresa tinha que colocar de recursos próprios inibia que a empresa vinha ser patrocinadora, dificultava. Mas era 20% por quê? Para a pessoa ter uma divulgação, né? Era o marketing dela, pelo menos você pagava sua logomarca, tá ali. Mas o que aconteceu? Houve uma luta, houve um movimento super importante, digno, criou-se um fundo exclusivo para o audiovisual, Fundo Setorial do Audiovisual, e na Lei Rouanet eles tiveram, através desse mecanismo, as empresas que fossem patrocinar audiovisual podiam colocar R$0 de recursos próprios. Isso data de 20 anos. O que aconteceu com os outros projetos das outras linguagens? Perderam campo, não é? Porque, lógico, se você vai para o audiovisual, você põe 0 de recurso próprio. As empresas você vai não querem dar 20%. Você tem que dar 20%. Aí houve uma luta. Uma migração grande. De todos os outros setores para equiparar essa possibilidade. Ora, se o mecenato para uma linguagem vai ser free de recursos próprios, vamos colocar free para todos. Isso nós equiparamos. Aqui em Natal, para trazer para a nossa realidade, a lei do município de Natal, a lei de Maranhão, ela tinha um percentual que era para ser do empresário. Mas na nossa lei, sabe quem é o responsável por colocar os 10%, 20% que não pode ser da lei? O empreendedor. Ou seja, ou o artista, ou o parceiro do artista, aquela pessoa que está empreendendo o projeto cultural, se ele for vender, se ele for comercializar, tem que dar 10% da bilheteria. Ele tem que complementar o dinheiro do projeto dele, não a empresa. Então, a empresa entra com a isenção fiscal, faz o seu marketing cultural ali, coloca aquele projeto no seu código de responsabilidade social, como ela está ajudando a sociedade, está devolvendo alguma coisa para a sociedade, mas de recursos próprios da empresa, 0% de obrigação. A empresa pode dar se ela quiser. Até tem empresário que faz isso, é raro, mas até tem empresário que faz isso. Mas não cai sobre o empresário, sobre a empresa, essa ideia. E o mecenato, ele é, por natureza, uma coisa específica do sistema liberal. É a empresa, é o mundo privado, é a iniciativa privada quem determina quais são os projetos culturais que vão ser realizados ou não. É uma visão de mercado, é uma visão business, não é uma visão de tutelar, não é uma visão de proteger a identidade da expressão do povo, não é. Pode até ter uma empresa que queira fazer isso, mas é mais raro. E onde estaria o dinheiro? Nos fundos de cultura, onde o Estado investe diretamente naquela ponta. Você pode pegar resultado de edital de grandes empresas. Dificilmente você vai ver investindo em um álbum, para lançar um álbum de um artista. Ele pode financiar na música um festival. Dificilmente ele vai financiar um livro, uma publicação. Ele vai financiar um festival literário. E aí o artista em si, às vezes, ele ganha um espaço para vender seu livro dentro da feira. Se ele vender, ele recebe algum recurso? Se ele não vender, não ganha nada. Então, aquele recurso que é para ir para a cultura vai para um esquema
O cara que forneceu o som está recebendo. O cara que forneceu o stand está recebendo. Todo mundo ali está recebendo, mas o artista nem sempre está recebendo. Então, essas são as correções, essas são as distorções. Nas próprias feiras literárias, o escritor, ele às vezes não ganha muito pouco, porque como tem o monopólio das editoras, a editora é quem faz toda a movimentação e o artista, o escritor tem que dar 30% da venda do seu material. Hoje alguém até consegue furar a bolha, né? Por exemplo, eu vejo um artista visual, como eu estou vendo esses dois jovens lá de Caicó, que é a Ariel Guerra e o Gabriel Fernandes. Eles, por conta das redes, caíram, né? Conseguiram estruturar uma forma. A Ilustra Lu, que é uma menina que é uma ilustradora, Luísa, que é de Currais Novos, escreveu um livro, fez uma websériezinha ali, tem até um outro nome, me falha a memória agora, que é uma sériezinha que coloca de charge. Ela criou o livro Arlindo, o Arlindo virou um sucesso nacional e internacional, e ela furou a bolha, já está dentro do mercado. Que já é difícil, né? Todo mundo ocorre isso. Você vê isso na música. Música potiguar. Se você for pegar uma referência, se qualquer um perguntasse para nós três agora, quem é o artista da música do Rio Grande do Norte? Hoje já fica... A gente vai ficar assim, sem. Eu posso citar uma pessoa, você pode citar outra, mas se a gente pegar agora, abrir a porta, sair para a rua e atravessar a rua, diga aí o nome de um artista potiguar da música. Perigas essas pessoas. Quem não está na bolha da cultura, não saber. Né? Eu tinha uma luta sobre divulgar os espaços culturais da cidade. A gente tem alguns equipamentos legais, mas eles estão escondidos. Às vezes você anda ali pela Ribeira, lá tem um teatro, um teatrinho, ali administrado por uma organização não governamental. E aí, alguém sabe? Você anda na Ribeira. Se você sair na Ribeira, você sabe onde é que fica? Tal? A pessoa diz, Teatro Alberto Maranhão, eu trabalho no Teatro Alberto Maranhão, às vezes peço comida. O motoqueiro que vai entregar comida, ele não sabe. Ele disse, a senhora colocou Praça Augusto Severo sem número. Como eu vou achar? Eu falo, menino, olha o tamanho do Teatro Alberto Maranhão. Como é que você não vai achar? E não tem número mesmo, o endereço é esse. Então, nossa identidade natalense, nossa identidade norte-rio-grandense, ela é difusa, desafiadora. Então, o gestor, ele precisa ter, ou a gestora, eles precisam ter um tato, uma sensibilidade, que voltar naquilo que a gente estava falando antes, assim, conhecer quem somos, que estágio nós estamos. Nós estamos no pré-primário, vamos admitir. Se a gente está no primeiro ano do ensino fundamental, vamos admitir. Não adianta a gente querer tratar que a gente está no nível superior, se não está. Às vezes a pessoa botava lá no currículo, né? Inglês, intermediário. Só sabe falar hello, mas bota lá, inglês intermediário. Então não adianta, porque se aquela empresa for te contratar e você precisar falar inglês intermediário, você não vai ter. Nós, na gestão pública, Nando, é esse o ponto que eu vejo. A turma quer estar num conceito lá em cima, mas a realidade é outra totalmente diferente. A gente vê isso na educação, a gente vê isso nas peças publicitárias do governo, onde enaltece determinados pontos, e aí quando a gente vai ver a realidade, não tem nada a ver, né, com a realidade daquela situação. E é simplesmente esse problema das leis, né, tanto a lei de Djalma como a Câmara Cascudo. A gente vê quantos projetos ficam engavetados, porque não consegue sensibilizar as empresas. Não é isso? A dificuldade é grande. Inclusive, nesses encontros aí, a gente abordou bastante sobre o debate e a necessidade de fazer uma reforma nessas leis, mudar. Né? Porque da forma que está desenhada, não dá vazão para que os projetos, de fato, possam ser realizados. Abre um debate aí, Nando, que é o seguinte: a lei do mecenato, as leis de incentivo à cultura, elas são determinadas pelas empresas. Os projetos que vão ser realizados são determinados pelas empresas. Por isso que um sistema de financiamento à cultura mais robusto precisa ter um fundo de cultura. Não pode ser só a lei de incentivo à cultura. Não. E o que a gente tem em âmbito estadual? A principal política de financiamento, Lei Câmara Cascudo. Qual a principal lei de financiamento à cultura do município de Natal? A Lei de Maranhão. São bons mecanismos. A lei do Estado precisa de uma dinâmica de entrada, de acesso. Você acredita, por exemplo, a Lei Câmara Cascudo, você não pode dar entrada digital de projeto.
Quer dizer que a pessoa que está lá em Pau dos Ferros, ela tem que mandar o papel físico para a instituição, para a lei. No não tempo faz de sentido hoje... você mandar um e-mail, podia ser um e-mail, você salva. A pessoa que vai avaliar digitalmente. Não tem, sabe, não são coisas que você diz assim, nossa, precisa de um mecanismo do sistema. Não precisa. Você precisa, claro, organizar, dizer qual é o regulamento daquilo funcionar. Mas uma vez isso feito, dá para fazer digitalmente. Agora, se a pessoa não tiver acesso ao campo digital, aí sim você recebe o físico, porque para não ser excludente. Porque às vezes a gente acha que a internet abre para todos, mas é muito excludente. Como que o edital é democrático, tem isso, né? Não que os editais são democráticos, todo mundo tem acesso a colocar seu projeto. Mas exige que a pessoa tenha um discurso escrito, você tem que organizar uma metodologia de trabalho, você tem que entregar um plano de atividades, você tem que escrever objetivos gerais e específicos. Não é democrático. E quando se questionou essa questão de ter escrito, aí o pessoal disse, não, você pode gravar um vídeo, só que o vídeo você tem que gravar, você tem que subir em uma plataforma, você tem que pegar um link. Então, em vez de achar que facilitar, né? Facilitar a vida de quem... Né, piorou, porque o cara não tem não tem mecanismo nenhum para fazer todo esse processo. Vou falar aqui, você está na estação, nós estamos aqui, Estação do Cordel. Ora, se um gestor, uma gestora, tiver como prioridade trabalhar com poetas cordelistas, tem uma instituição. Não precisa um mestre, o poeta cordelista, ser ele a pessoa que vai ter que acessar recursos. Não. Chama quem são as pessoas que estão organizadas e não esperar que a Estação do Cordel vai lá brigar e reclamar. Não, chama a Estação do Cordel. Eu estou aqui trabalhando com literatura. Esse ano a gente vai ter recursos para literatura e eu gostaria de que, dentro dos gêneros literários, a gente contemplasse. Como é que você me orienta? Como é que você me orienta, Nando? Chama aí, Nando, ou Estação do Cordel, outras instituições que tem no estado, tem outras instituições. Bota 4, 5 numa mesa, você vai ver quanto de ideia, com pouca grana, você vai potencializar a escrita da literatura do cordel. Você potencializa, né? Aí eu coloquei na Fiarte, eu faço festival Fiarte Cultural faz uns 4 anos. Aí eu abri na linha, eu estou fazendo um estudo na Fiarte para que ele tenha cunho da cultura popular. Então, eu fiz seminário, fiz uma série de coisas. Acho que no segundo ano, eu falei, eu queria trazer os poetas de cordel para declamar poesias aqui. Aí, pagando um cachê bem pouquinho para o poeta, são 10 dias de feira, um poeta por dia, para ir lá declamar seus poemas, né? Aí, o poeta, o cordelista, como ele não tem nenhuma política para ele vai mirar onde? Não, mas a Fiarte não paga bem. Como é que pode ser um cachê desse? Aí eu fico perguntando, em outros lugares que você vai declamar, quanto que as pessoas pagam? Quase ninguém paga para ninguém declamar. Hoje, poucos têm um padrão assim nos cachês, né? Geralmente, o povo chama de graça, é baixo, é muito desigual, não tem um parâmetro, não. Então você fica assim pensando... E dentro do próprio meio assim, o cara dá uma banana, tem gente que vai, entendeu? Aí não tem um parâmetro. E entra naquilo, né, mano? O cara nunca recebe. Não. A poetisa, a poeta nunca recebe. Aí vem alguém e diz assim, tem aqui R$200. Você vai passar aqui 2 horas, eu quero que você recite seus poemas. A pessoa fala, tá bom, eu vou. 2 horas de declamação, não vai ter quem aguenta, é muita coisa, né? Não, ele fica 2 horas lá na Fiarte, ele fica 2 horas no minuto, mas ele só declama durante uns 15 minutos. São 3 entradas de 2, 3 minutos. Mas ele tem que estar lá no evento. Eu que vivo do cordel, se o cara for declamar 2 horas, diz, pelo amor de Deus, vai declamar, lê o cordel todo. Haja galope. Haja. Não, mas eu digo mais nesse sentido de você estar ali. E outra, você pode não estar declamando 2 horas, você está à disposição do evento. Você tem que computar isso, vai ter seu curso de logística para sair de casa e tal. Então, né, nesse nosso campo do financiamento, eu acho que o nosso debate precisa avançar para sair desse discurso. Outra coisa que aconteceu na conferência de Natal é que, às vezes, o gestor vem lá e apresenta uma cifra de investimento que é de renúncia fiscal, que o município não tem gerência efetiva de quem vai receber aquele recurso, porque ele aprova um calhamaço de projetos, porque você tem que estar no mérito cultural, tudo bem, aprovou.
Mas a empresa que vai decidir quem que vai captar. Que vai escolher o projeto. Faz um teste hoje. Tenta ligar para um gerente de um desses hotéis da Via Costeira, que são potenciais patrocinadores. Será que ele vai receber? Quem que ele vai receber? Não sabe quem é a pessoa. Agora, se você tiver alguém que indique que seja, teve uma época que a gente via. Então, você via muitas vezes, e ainda acontece, muitos entes federados, né, municípios e estados, usufruindo das próprias leis de incentivo para fazer o benefício próprio. Às vezes, quando alguém... Até indicando, né? Às vezes, quando alguém vinha salvaguardar, a gente está vivenciando isso agora na Orquestra Sinfônica do Estado. A gente fez uma tentativa de salvaguardar a Orquestra Sinfônica do Estado e construir um projeto chamado Movimento Sinfônico. Qual que era a ideia? O governo do Estado tinha dificuldade de fazer a temporada da orquestra com concertos regulares, um por mês, A gente fez uma ideia de uma parceria público-privada, mas o recurso não ia para o governo do Estado, ia para a manutenção da temporada da orquestra, contratação de profissionais, local, teatros e tudo mais. Aí não vira uma coisa de que você não pode fazer. Ora, se até para tutelar aquilo que precisa ser tutelado fica difícil, imagine você defender alguma coisa que não tenha percepção sobre o valor daquilo que precisa ser tutelado, como a literatura de cordel que a gente estava debatendo. Você não vê gênero literário lá, cordel. Tem que constar como gênero. Como é que você vai reconhecer aquilo como um gênero, dar valor àquilo como um gênero, se você não tem... Fica diluído e, na verdade, nas políticas não contemplam, né? Que é o grande debate que a gente faz. Né? Nessa lei agora, da FUNCART, da Paulo Gustavo, tem uma única coisa que cita, que se refere a cordel de fato, é a seleção de 10 cordéis, cada um com R$5.000. Aí a gente fica, a produção de um cordel, 5 mil, depende da tiragem. Aí tem a contrapartida, que geralmente, quando é publicações, ele pede uma contrapartida, uma quantidade para distribuir nas bibliotecas, distribuir não sei o que e tal. Quando você vai olhar, você não fica com recurso nenhum. Que, inclusive, o recurso é para socorrer também o artista. Tudo bem que ele vai produzir um produto, né, para dar continuidade ao trabalho dele. Mas aí, com quanto ele vai ficar? Né? Então, é uma situação extremamente... indigna. Isso eu acho que eu queria chamar a atenção nossa, assim, olha... E acho que também ver para os gestores, claro, o município de Natal já lançou o edital da Lei Paulo Gustavo, o Estado vai lançar, né? Enfim, também já deve ter Aqui lançado. São 7 milhões, né? Agora, Natal. Tem que ser valores dignos. Quanto custa para um poeta, Nando, escrever 32 estrofes? Qual é o valor financeiro? Se a gente fosse traduzir em valor financeiro, e a gente tem que entender, um poeta iniciante, um poeta que já tem uma carreira. Então, em termos de mundo do capital, é lógico que um cordel de Antônio Francisco não vai ser a mesma coisa de um cordel de alguém que está entrando agora, não é? Existe essa relação mesmo no mundo igual na capital. música, no teatro, no música. Agora, quanto custa? Qual é o valor financeiro? Como é que você precifica? Isso foi base do meu estudo lá na engenharia. Como é que o artista precifica a sua obra de arte? Porque tem que botar preço. A gente não falou? É verdade. É difícil? É difícil. Eu dialogo muito com a galera de diversas linguagens. Essa coisa, mas a hora que você precifica, você transforma em mercadoria. E como é que você sobrevive no mundo do capital? E nós somos ou não somos um setor econômico? E nós giramos ou não giramos uma economia, não geramos trabalho e renda? Ora, se nós geramos, então reservamos o diamante da criatividade, deixamos a liberdade de expressão ali salvaguardada, mas na hora que a gente cair... tem que lutar para que exista, mas também tem a outra suporte de sobrevivência. Mas depois que você criou seu poema, eu não vou dizer sobre o que você vai escrever. Se você vai seguir a regra de 32 estrofes, eu não vou falar... eu não vou fazer esse julgamento artístico na sua arte. Quando eu digo o Estado ou a sociedade. Agora, a partir do momento que você escreveu, a partir do momento que o poema nasceu, que o cordel nasceu, ali você pode botar preço. Depois que ele nasceu, aí ele pode entrar para o mundo do capital. Antes, não. Porque antes ele é desse campo não material. Ele é desse campo... transcendental. Igual um quadro,
É a mesma coisa a própria música. E às vezes eu acho que o artista está tão acostumado a receber migalhas, né? Receber tão pouco, às vezes quase nada, que às vezes quando ele vai fazer um orçamento, né, solicitar, aí pede bem lá embaixo, porque é justamente isso. Às vezes o artista nem sabe o preço da sua arte, né? Eu acho que acaba que fica muitas vezes. Porque a gente mesmo, no campo das artes, a gente lutou. Tem uma defesa nossa para não tornar mercadoria. E nisso eu acho que existe uma forte corrente. A arte não é mercadoria. Mas a partir do momento que a obra de arte nasceu, aquela obra, o poema, o livro, a música, o espetáculo de teatro, o espetáculo de dança... Dentro do suporte, termina virando. Ele vai virar um produto na prateleira. Se eu quero contratar um espetáculo de dança, eu vou ter que pagar um preço por aquilo. Quanto custa? Mas isso aí a gente tem que entender que isso não é uma contradição e, por exemplo, o artista ele não pode ficar traumatizado dilema, né? Nesse dilema. Ele tem que entender. Aquela parte que nós discutimos aqui, que a criação, ele tem que ter tal liberdade para criar. É por isso que muitas vezes quando uma deixa de ser uma criação, quando é uma coisa, por exemplo, encomendada, que você pede, por exemplo, você faça um cordel para falar bem de um político tal. Aí você se submete a fazer isso. Quer dizer, isso perde esse laço que a gente fala da criação, né? Da arte independente, de você estar livre, da liberdade. Ou seja, você usou, né, o seu conhecimento para fazer uma peça para alguém. Então, por exemplo, isso deixa de ser uma obra de arte. É igual, por exemplo, agora no Congresso de Gestão Pública que eu participei, um artista plástico entregou um quadro à governadora. Aí você olhava o quadro da governadora, parecia que na época de Stalin, né, que desenhava o Stalin no quadro e tal, né? Era a figura que aparecia mais no quadro, né? Tava a governadora, a maior parte do quadro, aí tinha umas dunas, um caju, um negócio, alguns elementos da nossa cultura, mas a governadora tomava... Aí eu me lembrei da época de Stalin, do surrealismo, né? Pronto. Da arte encomendada, da arte, inclusive, para... Então, eu vejo que quando chega aí realmente é uma contradição. Mas quando um artista ele vive dela, um músico tem que fazer seu show, tem que ser remunerado, né? Tem que lutar, não é uma contradição. Ali ele está pela sobrevivência dele. Né? Isso a gente tem que entender. Então, eu acho que a gente fica muito tranquilo entre os artistas em estar dentro desses dois caminhos, né? De defender essa criação, essa liberdade, e que o Estado tem que ter forma de financiamento para que isso garanta, né, a produção dele, a livre expressão dele, e, ao mesmo tempo, muitos do que ele cria tem que se transformar em retorno para ele. Isso não é uma contradição. Como você disse, nós vivemos dentro do capitalismo. Infelizmente, não tem, né, o Estado não financia os artistas, que poderiam financiar os artistas, para que eles pudessem livremente produzir, para que eles pudessem cantar e, no final do mês, ter sua remuneração. Tá aqui. Mas qual é a contrapartida que você vai ter? É fazer um show para uma escola tal, é participar de um show em que vai ter a bilheteria vai ser aberta, tal. Nós não vivemos nessa realidade. Então, infelizmente, o cara vai ter que tocar no barzinho, que é para ganhar. Inclusive, a população ela tem que entender muitas vezes, quando você vê um artista de rua, quando você vê um artista num bar, e que ele pede, né, uma colaboração, a população muitas vezes se nega a dar, né? A gente vem aqui no Bardalo muitas vezes a turma cantando, a turma fica lá fora, que não quer pagar 5 contos. 10, 5. 10, 5 contos. Porque não entende que é uma forma de dar um apoio. Desde o ano 2000 que esse dinheiro é 10, 5 reais. 10, 5. E a gente vê. Debatendo entre 100 e 50. Né? Eu já vi, inclusive, até publicações assim falando, né? Às vezes a pessoa paga 100 conto, 200 conto para ver um artista X no Teatro Riachuelo e tal, mas não tem coragem de dar 10 reais num artista local, cerveja, né? Porra, metade mandou uma raiva. Eu ia dizer, você dá 10 numa cerveja, 12. 18, 20 reais numa raiva. Aí, para pagar um cover artístico, aí às não vezes, quer. que é 10, 15 reais, você fala, pô, 15 reais. Se nega. Mas eu queria dizer uma coisa assim, olha, muito das obras, essa coisa da encomenda é outra coisa, que eu não vou entrar nisso, mas só para ilustrar. A pintura da Capela Sistina, que é uma das obras visuais
mais faladas no planeta. Porque na igreja cooptou muitos artistas para trabalhar mas as obras ela feitas, hoje né? é uma obra de arte, 100% de arte, vamos dizer assim, tipo, tida, que foi feita sob encomenda. Sabia que a música Maria, Maria, de Milton Nascimento, Também. foi uma música feita sob encomenda. Então, o valor criativo, eu vou dizer assim para você, a gente pode abrir 1001 janelas. Eu não acho que a encomenda aumenta ou diminua o valor da criatividade. O Milton recebeu essa demanda aí, que era uma música, era para um balé do grupo... Ai, meu Deus do céu, do grupo mineiro. Ai, me fugiu. Isso tem muito para novela, para cinema, né? A turma sempre pede, né? Aí pediu, pronto, você vai fazer a trilha sonora de abertura da novela das 8. É menos música do que aquela que explodiu, que a intuição veio de você, ou que foi aquela demanda. Eu fiz uma ópera de um cara que criou em 1951, Giancarlo Menotti. Ele recebeu uma encomenda da BBC. Escreva uma ópera sobre Natal. Incrível a ópera. Super artística. Você chora, linda história, tudo. Então, eu acho a arte, Nando, toda liberdade, sob encomenda, seja o artista que se inspire, o artista que pegou... Eu tive um debate no Natal, em Natal teve uma época, não era Natal em Natal não, era o Natal em Cena. A prefeitura fez um edital que cada grupo de teatro contemplado ia ganhar R$250 mil para montar um espetáculo de teatro, era em substituição ao alto. Tinha um movimento do teatro, R$250. Aí a prefeitura disse, você pode contar sobre a história do Natal, você pode contar sobre a cidade. Aí eu teve uns artistas que falaram assim, que eu trabalhava na época com eles, não, porque a prefeitura está querendo dizer o que a gente vai fazer. Eu falei, não. Ela está dizendo aqui que ela quer se comunicar com a população sobre esses temas. O que nós vamos fazer com esses temas está no nosso poder. A prefeitura não vai botar a palavra na nossa boca. Ela está dizendo assim, olha, contem a história da cidade, façam algo sobre essas emoções que estão intrinsecamente ligadas ao Natal. Ela pode falar isso. Mas daí, como é que a gente vai devolver isso como uma obra de arte? Aí o grupo é livre, né? Tanto nasceu daí um espetáculo chamado Quintal de Luiz, que brincava entre as memórias reais e irreais da vida de Luiz da Câmara Cascudo. Chamava Quintal de Luiz o espetáculo. Eu fiquei satisfeita porque o grupo acabou topando, concorreu ao edital e a gente acabou sendo contemplado. Mas são muitos esses detalhes e eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não sermos engolidos por essa pressão dos valores dos recursos federais, como você citou, que também acontece na educação. A Lei Paulo Gustavo é um montante interessante, a Lei Aldir Blanc, que vem para o ano que vem, é um montante interessante. Agora, a gente não pode abandonar o orçamento do município. O município do Natal precisa dizer qual vai ser o seu investimento na cultura. Do Estado, né? Tem que ter políticas. Tem que dizer o montante, a dimensão, tipo assim, eu vou dar 12 milhões, eu vou dar 15 milhões, eu vou dar 20 milhões, dizer o montante e estabelecer um sistema de financiamento onde a gente possa ter continuidade e regularidade para que aquilo se consolide como uma política pública. Na Feira Literária, num dos debates lá, sábado, o Gils, da Fundação, sim, ele realmente reconhece essa necessidade de ter recursos próprios, que tem que ter, e não dá para ficar refém das verbas que vem. É uma coisa que tem que as pessoas têm que compreender mesmo, o Estado tem que compreender, que não adianta ter uma Secretaria de Cultura, ter uma fundação e você não ter recurso nenhum. Exatamente, com tantos equipamentos, você tem teatro, você tem museus, você tem que botar essas coisas em pé, deixar elas utilizáveis, né, frequentáveis. Porque você entra num lugar, o banheiro está destruído, não tem porque, por exemplo, Tatiana, a gente está ali na estação do Cordel, a gente abre, e geralmente a circulação do turismo, do turista que vem por fora do Carol, que quer vir para o centro, quando ele chega no centro, se depara com uma coisa destruída. Porque ele vai para um museu lá, o Memorial Câmara Cascudo, só tem as paredes. Né? Aí você vai lá para a própria Pinacoteca, que agora, né, teve até umas atividades, mas não é o potencial que a Pinacoteca poderia. Você vai para o Café Filho, a Casa do IFAM, você não tem
patrimônio, uma dinâmica viva para absorver. Não tem. E, por exemplo, você também não basta só entrar no prédio e ver as paredes do prédio. Você tem que aquele equipamento tem que estar abrigando outros elementos da arte ali, para, inclusive, estimular aqui os turistas ou que as escolas possam querer voltar para um equipamento. E a gente não tem isso. O centro, por exemplo, de Natal está abandonado. Não tem política nenhuma. Então, é tão legal de histórico, de tudo. Você podia fazer se tu tem uma caminhada histórica, tem até um projeto científico que faz essa história, mas é ali, pontual, acontece uma vez no ano. Tem aquela fase do ano, né, no final do ano, que eu acho que é agora, e tem, inclusive, as que são organizadas pelas escolas, que vêm do interior, que vêm trazer o aluno para o centro para conhecer, ou dos bairros da periferia de Natal, que não conhece o centro, a turma faz a caminhada histórica. A gente fez até um cordel a partir dessa necessidade da caminhada histórica, para falar dos pontos, né, históricos do centro, né, da cidade. Mas é uma coisa que é pontual, não é uma política pública do Estado incentivar a fomentar o centro histórico. Verdade. Acho que se a gente ficar aqui vai até amanhã, né, falando, porque realmente é um tema que é bom de discutir e que é necessário, né, para a gente ampliar essa visão, ampliar o debate em relação à questão do financiamento, de políticas públicas. Eu acho que a gente tinha que identificar, as pessoas tinham que identificar a arte, né, não como sobrevivência, que foi mais ou menos o que a gente falou aqui, né, praticamente a arte sobrevive, mas na verdade entender que a arte é uma resistência, né, tanto da população, da sociedade, quanto dos artistas, né, que a arte foi feita para o público, para as pessoas, e infelizmente a gente vê que nem todo mundo tem acesso. Eu fiquei me pegando assim, eu fiquei pensando, poxa, no período da pandemia, muita gente, a arte entrou na casa de muita gente, né? Mas infelizmente não é sempre assim. Nem todos os artistas também têm esse manejo, a tecnologia para poder expandir sua arte, como você falou. E eu acho que esse podcast aqui, esse assunto foi necessário para a gente poder discutir e ampliar essa questão aqui, né? Não só em Natal, no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Então, eu acho que para a gente poder encerrar aqui, acho que poderia falar um pouquinho das suas considerações e a gente partir aí para a rua, né? Então, eu acho que, claro, para mim é um deleite, né, poder falar, né? Eu confesso que eu gostaria de mudar um pouquinho as minhas metas da luta do ativismo no segmento cultural, mas eu vou aqui aproveitar esse tempo para dizer, olha, reconhecer que lugar que nós estamos, então, criar uma participação da sociedade civil consistente através de um conselho de políticas culturais que tenha suas diretrizes, suas funções e suas contribuições realmente validadas pelos gestores, não é? Então, o município de Natal tem um conselho de políticas culturais que tem um funcionamento muito frágil. O estado do Rio Grande do Norte não tem um conselho estadual de políticas culturais. Existe um conselho estadual de cultura formado em 1960 e tantos, ou seja, num tempo que o Brasil vivia um sistema de ditadura militar. Então, ele tem esse modelo, né, que quase vitalício as pessoas que estão ali. Então, acho que sim, reconhecer o estado do Rio Grande do Norte, a gestão do estado do Rio Grande do Norte precisa reconhecer que não tem um Conselho Estadual de Políticas Culturais e fazer valer a criação desse conselho para que a participação da sociedade civil possa ter uma expressão formalizada dentro da gestão, que é isso que os conselhos propiciam, não é? Segunda coisa, estabelecer metas, entender onde você está, para onde você quer ir, que é o que a gente chama do plano de cultura, que tem uma visão de 10 anos. Então, o plano municipal de cultura e o plano estadual de cultura precisam ser instrumentos orientadores, norteadores. O município do Rio Grande do Norte tem um plano municipal de cultura que está por 5 anos, está votado. Não foi revisado, as metas estão lá. É ótimo o plano. Você pegar a redação do Plano Municipal de Cultura, quais foram as metas que eles se colocaram, incrível! Qual o cumprimento? Quem está indo atrás disso? Quem dentro da gestão está correndo atrás de cumprir aquelas metas? Então, o plano é fundamental, porque ele é norteador. É ele quem vai dar base para o PPA, é ele quem vai dar base para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a outra coisa é
um sistema de financiamento à cultura que seja capaz de tutelar a liberdade criativa do artista, que seja capaz de tutelar a identidade cultural do povo do lugar e que as leis de incentivo permaneçam. Acho que esse é um braço do mecanismo do financiamento que funciona, que pode ser melhorado, pode ser mais democrático, pode ser mais pessoas utilizando, mas ele não pode ser o único sozinho nesse jogo. Então, Conselho de Políticas Culturais para a Sociedade Civil está lá. Um planejamento que você realmente persiga as metas que você coloque para entender onde você quer chegar e chegar a algum lugar, não só com uma peça de planejamento. E estabelecer um sistema de financiamento que não seja só de mecenato, que seja de investimento direto na manutenção do artista. Eu acho que esse é o momento, ainda é sobre isso que a gente fala na luta da gestão pública de cultura do Estado. Contratar pessoas comprometidas. A gente precisa entender que não dá só para ser cargo político partidário. Precisa colocar pessoas que tenham expertise técnica e que saibam correr atrás daquilo que precisa correr e que tenham esse espírito de luta no sentido de que quando um gestor mal disser não tem grana, você diz, tem grana sim, eu preciso. Não tem que a população ficar amíngua na cultura. E por que o investimento em arte é tão disputado, tão falado e tão negado? Porque empodera, porque liberta o cidadão, porque investir em arte é investir na própria vida, é investir no próprio desenvolvimento humano. E a gente sabe que existe uma luta de classes onde passou dali, ninguém está interessado que a base da pirâmide possa ter condições de se rebelar. Então, quanto mais a gente permanecer na ignorância, melhor para a elite. E é sobre isso que a gente tem que olhar, com sabedoria, com diplomacia, utilizando os ambientes de estudo que a gente possa amadurecer o nosso desenvolvimento humano, mas lutar pelo investimento na arte, porque é só aí que a gente, de fato, vai se desenvolver como ser. Né? Verdade. Nossa, obrigada, Tatiane. Nando? Eu acho que a Estação do Cordel agradece, né, a Tatiane, a Fernanda, por participação dessa 5ª edição. Né, um espaço, é um palco em que a gente debate, né, essas vivências nossas, tentando entender todo esse mecanismo, fazendo com que, inclusive, os setores que são envolvidos, né, dentro dessa fatia da arte, ele dê um passo, ele possa ter essa totalidade de compreender todos esses debates para ajudá-lo a caminhar, né, nessa batalha, nessa luta. E eu acho que a luta pela cultura, né, por verbas, por investimento, é uma luta permanente. Né? Ela não é pontual, ela vai ser sempre permanente. Nós estamos dentro de uma sociedade capitalista em que o lucro predomina, né, no sentido da acumulação, né, e a batalha para que a gente sobreviva, para que a gente possa, de fato, existir, é uma batalha permanente. Então, eu acho que é mais um debate, e como todas as discussões e todos os debates, a gente aqui tem somado, né, nos podcasts nossos anteriores. E, por último, só afirmar que essas leis de socorro aí aos artistas do próximo período, a gente vai tentar, estamos já estudando os editais, e também vendo forma de ajudar dentro dessa nossa área os artistas que não têm condições, têm dificuldade de conduzir a elaboração dos seus projetos. A gente tem contribuído nisso lá na estação, né? Como fizemos da outra vez. Dentro da limitação, mas... Muito mais do que... ajudamos bastante, né? Gente da outra vez. E aí, nós estamos aí, gente. Um grande abraço. É isso, gente. Obrigada e até o próximo episódio aí do podcast da Estação do Cordel.